Robert Kenneth Tyrrell nasceu em Surrey no dia 3 de maio de 1924. Quando criança, sempre sonhou em ser piloto da Royal Air Force, mas o sonho foi interrompido porque ele abandonou os estudos aos 14 anos. Durante a Segunda Guerra Mundial, serviu na RAF como mecânico, e quando o conflito terminou, ele se tornou comerciante no ramo de madeiras. Seu primeiro contato com o esporte a motor veio de imediato quando foi assistir em 50 a uma prova em Silverstone. No ano seguinte, comprou um Cooper e começou a competir na Fórmula 3. Em 58, ele subiu para a Fórmula 2, colecionando alguns bons resultados, mas nada de extraordinário. Terça-feira, 30 de abril de 2024, e este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, serão todas e todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Rodrigo Vilela, hoje é dia de Personagem de Terça, vamos relembrar mais um grande nome da história. Antes de começar, o pedido que eu faço sempre para vocês, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, gera engajamento e ajuda muito a gente. Em 60, Ken decidiu que sairia do cockpit e iria para o pit wall, e aí nasceu a Tyrrell Racing Organization. O início da participação da equipe foi na Fórmula Júnior, com modelos Cooper BMC. Nas categorias de base, foi ele quem deu oportunidade nos monopostos para John Surtees e Jack Ickx. Até que em 63, quem chegou para o time foi Jack Stewart, que naquela época fazia parte da equipe olímpica de tiro da Grã-Bretanha. Em 65, a Tyrrell foi a responsável pela operação da BRM na Fórmula 2, enquanto Stewart era piloto do mesmo time na Fórmula 1. Essa parceria durou até 67, enquanto a equipe já tinha participado de corridas pontuais na categoria máxima dos monopostos, utilizando o chassi da Matra e motores Ford. Em 66, na Alemanha, Hubert Hahne completou em nono, enquanto Ickx abandonou a disputa, assim como no ano seguinte, também em Nürburgring. Foi quando chegou o ano de 68, e quem conseguiu o que almejava tanto, que era chefiar sua equipe na Fórmula 1. O caminho encontrado foi numa espécie de joint venture, fazendo nascer a Matra International. O time trouxe como inovação o uso de tanques de combustível inspirados na aviação, o que fez o chassi ficar 15 quilos mais leve. Stewart venceu 3 provas e terminou como vice-campeão. Era só o começo de tudo. Em 69, a Matra decidiu não mais competir na Fórmula 1, mas focou seus esforços na equipe para um novo carro, movido a DFV com tanques de combustível estruturais, que só seria usado para aquele ano, porque a FIA baniu a solução para o ano de 70, insistindo em tanques no estilo bolsa de borracha. O modelo MS-80 corrigiu todos os problemas que o MS-10 tinha e Jack passeou. Foram 6 vitórias e o título da temporada, o primeiro de uma equipe privada, o primeiro conquistado por um carro francês e o único conquistado por um carro construído na França. Mas quem mudaria de ares em 70? A Matra queria empurrar seu motor V12 em substituição ao Cosworth. A empresa francesa havia se unido à Simca, que era subsidiária da Chrysler, rival da Ford, que era quem bancava a Tyrrell com a maior parte do orçamento. Além disso, o time também tinha a parceria da Elf, que tinha um acordo com a Renault que impedia o apoio a um parceiro da Simca. Não restou outra alternativa a não ser romper a parceria, e quem foi para a temporada utilizando um chassi da March. O ano não foi um desastre, mas nenhum dos 3 pilotos do time chegou perto de sonhar com a taça. Mas o time já trabalhava no seu primeiro modelo próprio, sob o comando de Derek Gardner. Na estreia do modelo, no Canadá, Stewart fez a pole, um excelente sinal para 71, e aí veio o bicampeonato. 6 vitórias de Jack, incluindo 2 hat-tricks em Mônaco e na França. Para completar o domínio, François Sever venceu sua primeira prova na Fórmula 1 nos Estados Unidos. Poucos imaginavam que seria a única. A Tyrrell não foi páreo para a Lotus em 72, mas mesmo sofrendo de úlcera, Stewart ficou com vice-campeonato, atrás apenas de Emerson Fittipaldi. E aí em 73 o time de Ken impôs outro domínio. Mais 5 vitórias para Stewart, com o lendário modelo 006, que a despeito da briga entre Emerson e seu companheiro de equipe Ronnie Peterson, que tiravam pontos um do outro, o domínio da Tyrrell foi latente e a taça veio com 2 provas de antecipação. Só não foi um ano perfeito por conta da tragédia que foi em Watts Glen, quando Sever morreu nos treinos, vítima da lâmina do guarda-reio.
Stewart, que já tinha anunciado sua aposentadoria depois daquela corrida, nem correu a etapa. Sem ninguém saber, ali acabariam os anos de glórias da equipe. Mas Ken Tyrrell seguiria marcado por inovações em seus carros. De 74 a 76, George Scheckter e Patrick Depailler foram os pilotos em tempo integral, e nesses anos vale destacar a dobradinha conquistada na Suécia em 76 com o P34. O modelo é até hoje o único na Fórmula 1 com 6 rodas e que esteve longe de fazer feio, mas foi descontinuado ao final de 77 porque a Goodyear não quis mais fabricar pneus exclusivos para o carro. Nesse mesmo ano foi Peterson quem chegou para o time, e um ano depois ele deu lugar a Didier Pironi. Depailler conquistou sua única vitória na Fórmula 1, mas saiu ao final do ano. Em 79, Pironi teria Jean-Pierre Jarier, e um vento de otimismo parou sobre o time. Ken sempre tirou dinheiro particular para completar o orçamento, e depois de tanto buscar, o time teria o seu primeiro patrocínio de verdade. A Candy, empresa de eletrodomésticos italiana, ingressou na categoria. Naquela época, Ken já alertava para o crescente aumento dos custos da categoria e foi pioneiro a implantar o comércio, operado pelo seu filho Bob, de produtos licenciados pela equipe. Bonés, camisetas, miniaturas e até cintos eram vendidos, tanto encomendados por carta e entregue na casa das pessoas, ou então nas tendas durante as corridas. Para se ter uma ideia, só do modelo P34 de 6 rodas foram construídos e vendidos mais de 10 milhões de unidades. Em média, nos 2 primeiros anos da novidade, a Tyrrell faturou cerca de 65 mil euros anuais em valores corrigidos. Dentro da pista, os tempos eram outros e o meio de tabela era o novo lugar habitual deles. Em 82 saiu a Candy e veio a Benetton. Pela primeira vez o azul não seria a cor de seus carros, e foi com o verde estampado no modelo 011 que Michele Alboreto deu as 2 últimas vitórias da equipe, em Las Vegas 82 e Detroit 83. Vitórias marcantes em uma época de motores turbo, onde quem ignorou a mudança de propulsores e competiu com os Cosworth de sempre. Mas tudo ruiu de vez em 84. Até aquele momento, a Tyrrell era uma das poucas equipes que se orgulhavam de ter pontuado em todas as temporadas. Só que naquele ano, a pontuação zerada veio através de uma trapaça desastrosa. Os carros de Martin Brundle e Stefan Beloff corriam com um tanque d'água que era enchido durante a corrida num pit stop para que fosse atingido o peso mínimo. Nenhum problema nisso, o regulamento permitia. O problema se deu após o segundo lugar de Brundle em Detroit. A FIA levou o carro para a investigação, como de praxe, e notou os tanques de água. Só que ao analisar o tanque de combustível, notou-se que dentro haviam esferas de chumbo, o que configurava lastro móvel, e isso era proibido pelas regras. Depois de meses de tratativas e investigação, pouco antes do GP da Itália, a FIA baniu a equipe do campeonato sob efeito imediato, ou seja, eles nem puderam correr as 3 etapas restantes. A punição retirou inclusive o 3º lugar de Beloff em Mônaco e o já citado 2º lugar de Brundle nos Estados Unidos. Recomposto, o time enfim adotou os motores turbo da Renault em 85. Mas além de uma temporada fraca, o time perdeu Beloff, que foi vítima fatal de um acidente no WSC em Spa-Francorchamps. Em 86, mais do mesmo, embora o time seguisse pontuando. Nas 3 temporadas seguintes, a equipe voltou a usar os motores aspirados, incentivada pela FIA, que criou uma premiação à parte para essas equipes. Um bom ano em 87, seguido de 2 anos chinfrins em 88 e 89, esse último com pódio isolado de Alboreto no México, o último dele na Fórmula 1. Aí veio o ano de 90. Jean Alesi já havia feito a sua estreia no time de forma razoável um ano antes, mas começava a temporada credenciado pelo título da Fórmula 3000. O projetista do time, Harvey Postlethwaite, inovou ao lançar o modelo 019, o primeiro com o bico mais elevado ao solo, que foi popularmente chamado de bico tubarão. Alesi foi segundo em Phoenix e em Monte Carlo, e a equipe parecia ter renascido, mas ficou no quase. Em 91, Alesi foi para a Ferrari, veio o Stefano Modena e também os motores Honda V10, que equiparam a McLaren um ano antes. Modena largou da primeira fila em Mônaco e foi segundo no Canadá, mas o restante da temporada foi decepcionante. Magros pontos em 92 com o motor Ilmor e em 93 usando motores Yamaha. Pela primeira vez o time saiu zerado por causa do desempenho nas pistas. Sempre batalhando contra a falta de dinheiro,
já se percebia que a Tyrrell, aos poucos, seria relegada ao fim do grid. Em 94, Mark Blundell foi terceiro na Espanha, conquistando o último pódio da equipe. Em 97, de volta aos motores Ford, o quinto lugar de Mika Salo em Mônaco deu os últimos pontos do time comandado por Ken Tyrrell. Não restou outra coisa a fazer a não ser vender a equipe. O acordo foi com a British American Tobacco, através de Craig Pollock. O acordo, fechado ao final de 97, previa um ano de 98 de transição para que em 99 a BAR assumisse de vez. Mas desagrados surgiram logo após a venda. Ken queria que Jos Verstappen permanecesse no time, mas Pollock exigiu a contratação de Ricardo Rossetti por questões financeiras. Insatisfeito, ele deixou a equipe antes mesmo do prazo final. O ano já estava fadado ao fracasso e tudo piorou de vez quando a FIA proibiu os penduricalhos aerodinâmicos. Outra temporada zerada que marcou o fim de mais uma equipe independente da Fórmula 1. A sede do time saiu de Surrey para Brackley, onde está até hoje, já que a estrutura segue competindo. A BAR virou Honda em 2006, que existiu até o fim de 2008. Aí Ross Brown, que era diretor da Honda, comprou o espólio e levou o inacreditável campeonato em 2009. Em 2010, quem comprou o time foi a Mercedes, que segue até os dias atuais. Mas Ken Tyrrell não teve tempo de ver tudo isso. Um câncer no pâncreas o levou em agosto de 2001 aos 77 anos, quando era presidente do BRDC, entidade que hoje administra o autódromo de Silverstone. Apesar de viver com sua equipe quase sempre com dificuldades financeiras, Ken Tyrrell marcou seu nome na categoria pelas inovações em seus modelos e por ser a porta de entrada de grandes nomes que passaram pela categoria, com mais ou menos sucesso. Uma história de 430 corridas, 23 vitórias, 14 poles e 20 voltas mais rápidas, além dos 2 títulos mundiais de pilotos e o campeonato de construtores em 71. História essa que virou autobiografia, lançada por Maurice Hamilton em 2002 e que até os dias correntes segue sendo reverenciada e recordada pelos fãs. Um monstro sagrado do esporte a motor, Ken Tyrrell tem que ser sempre definido dessa forma. Afinal, ele com certeza está no mesmo panteão de Frank Williams, de Colin Chapman, de Jack Brabham e Ron Tauranak, que fizeram a Brabham ser o que foi. E pouquíssimos adjetivos restam para exaltar a figura do velho tio Ken, como muitos chamavam. Mais que merecido que ele tivesse aqui no quadro, né, pessoal? Na semana que vem é a vez do TBT, é a vez da lembrança de quinta. O personagem de terça volta daqui a 2 semanas. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Na sexta-feira tem aquecimento a partir das 9 da noite. A gente espera por vocês, pessoal. Um grande abraço a todos. Tchau!